Shabbat Shalom, Haverins, Borketov, Hakol Beseder. Sexta-feira chegou, véspera de Shabbat, Baruch Hashem, tá mais fresquinho também, Baruch Hashem. Não sou muito fã de calor, prefiro mais o frio, mas tudo é permissão de Hashem, né? Não depende só de mim. Existem bilhões de seres humanos e cada um desses bilhões de seres humanos, né, no mundo, cada um tem gostos diferentes, necessidades diferentes, gostos diferentes, né? E isso nos faz especial. Graças a Deus, mais um dia aqui para o nosso shiur, né? A nossa aula. Basicamente isso aqui é um shiur, é uma aula. O que eu estou fazendo aqui com vocês em relação à leitura das parashá da semana, das porções da semana da Bíblia, da Torá, nada mais é do que uma aula, tá? Existem aí 4 níveis de interpretação da Torá e nós só estamos na primeira, tá bom? Que é o mais básico de todos, tá? E Baruch Hashem, se assim Deus quiser, né? Nós vamos aumentando, né? Eu tenho que ver com o meu rabino, até então, até onde eu, como um Benei Noah, eu posso ir, até onde eu posso levar, o que eu posso explicar do que eu sei, tá? E é um processo, pessoal, não é simplesmente você aceitar algo sobre sua vida e aquilo só fazer parte da sua vida dentro de um estabelecimento, não. Você levar a Torá na sua vida, você levar os mandamentos de Deus na sua vida, é em todo lugar. Aonde você quer que esteja, você tem que saber se comportar como Deus assim quis, se vestir assim como Deus ordenou que se vestisse. Sim, isso também tem na Torá. Tá? Existe na Torá eu posso dizer assim para vocês, se chama Tziniut. Tziniut é como se vestir. E você se veste com pudor e com modéstia, tá? Não tem essa questão, como eu posso dizer para vocês, tem que colocar tal cor, não. A Torá, ela é explícita em dizer que você tem que se comportar, se vestir com pudor e com modéstia, tá? Eu sei que no mundo de hoje, talvez isso não valha a pena, não tenha sentido nenhum. Eu sou assim, eu sou dono do meu corpo e toda aquela história, tudo, né? E eu tava aqui estudando, tava lendo aqui o livro de Juízes e é incrível, né? Como a palavra a Torá, a lei de Deus, as instruções de Deus, elas são perfeitas, né? A única variável permanente, quem estuda um pouco de programação sabe o que é uma variável. Uma variável, ela nada mais é do que um espaço onde você pode trocar ali, né, das coisas. A gente aprende na programação que é como se fosse um armário, uma estante onde tem vários objetos. Você pode trocar aqueles objetos. Tem uma bola ali, você pode colocar ali um livro. Isso é uma variável na programação. E no meio de toda a história do mundo, a única variável permanente, no caso, não é trocada, é o ser humano, né? Eu diria até que é uma variável global, para quem está entendendo. Ela permanece ali para sempre. E o ser humano, ele continua com os seus mesmos questionamentos,
seus mesmos porquês, suas mesmas dúvidas no meio de tudo isso. E o mundo ele avança tecnologicamente, Baruch Hashem, avança industrialmente, socialmente, mas o ser humano continua com as suas mesmas indagações, só que ele não vai aguentando durante as eras, vai mudando, e ele vai querendo buscar um significado e vai tendo mudanças, né, na sua mente, no seu comportamento para tentar justificar isso. Até aí normal. Qualquer historiador, psicólogo, filósofo, ele consegue entender a questão da evolução humana no quesito daqui, tá? É interessante. Eu gosto muito porque eu vou lendo a Torá, eu vou lendo a Bíblia e eu vou vendo que o ser humano, ele desde o início, ele é o mesmo, tá? E Deus deu um manual para ele chamado a Torá, um manual de comportamento, um manual de conduta, né? E simplesmente ele despreza isso, vai vivendo, vai aumentando a depressão, vai aumentando a angústia, cada ano que passa, cada década que passa, cada século que passa, o ser humano ele fica mais frustrado, mais sozinho e não consegue entender que o básico, o que ele precisaria para viver, tá aqui. Você consegue entrar em todas as eras, sair de todas as eras e entender o seu propósito, né? Porque o que bate no ser humano? Quase 6 minutos. Que bela introdução. Tomei tempo da Paraxá. O que bate no ser humano, né? É simplesmente isso, meus amigos. A busca pelo significado da sua existência. Mais nada. Isso vai gerando várias outras situações na vida dele. Buscas, prazeres, né? E por aí vai. Simples e básico assim, sabe? Vamos pegar aqui, meus amigos. Já foram 7 minutos aí. Eu fiquei aqui falando com vocês. Eu tenho muitos assuntos para tratar, tenho muitas coisas para tratar dentro da Torá com vocês. O que me falta é tempo, né? Todos nós temos nossos afazeres fora daqui. E eu, como qualquer ser humano, tenho os meus também, tá? Então, para mim parar, ficar gravando um vídeo, sendo todos os meus afazeres que eu tenho no meu dia, fica meio complicado. Mas Hashem, ele conhece, sabe todas as coisas. E, mais uma vez, eu digo para vocês, Baruch Hashem, eu posso ter demorado, foi falha minha, mais de ninguém, falha totalmente minha eu ter demorado para estar fazendo isso. Já era para a gente ter tido vários ensinamentos, várias coisas em relação a Torá, em relação a um pouco de Kabbalah, por que não? Por que de Hassidut, por que não? A gente está aprendendo um pouco. Baruch Hashem tem vários, como eu digo, tem vários rabinos aí falando, mas o que importa é o agora. Nunca deixe de parar de pensar assim, o que importa é o que você pode fazer agora, não para depois. Do passado a gente só aprende para não errar no nosso presente e não deixar de ter um futuro. Vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol hamim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notenu haTorá, bendito seas tu eterno Deus dos universos, que nos nossos povos nos deste a Torá, bendito seas tu eterno Deus dos universos, que nos deste a tua Torá. E Jacob se levantou e colocou seus filhos e esposa nos camelos. Ele conduziu todo o rebanho e tomou todos os bens que havia adquirido na vinocultura de Padarã, que ele possuía, e foi ver seu pai Isaac na terra de Canaã. Labão foi tosquear seu rebanho, Rahel roubou os ídolos que pertenciam a seu pai, Jacó roubou o coração de Labão, arameu, pois não lhe disse que estava fugindo. Ele fugiu com tudo o que possuía. Ele ergueu-se e cruzou o rio Eufrates, partindo na direção do monte de Gilad. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia ele
junto com seus irmãos. Ele havia fugido. Ele levou junto com seus irmãos e os perseguiu por uma distância de 7 dias de jornada e o alcançou no monte Guilade. Deus apareceu a Labão, o arameu, à noite num sonho e disse: Tenha cuidado para não dizer a Jacó bom ou mal. Labão alcançou Jacó. Jacó tinha armado suas tendas na montanha, enquanto Labão o amou com seus irmãos no monte Guilade. Labão disse a Jacó: Como pode fazer isso? Em roubar meu coração e conduzir minhas filhas como prisioneiras de guerra. Por que você fugiu tão secretamente? Você me enganou e não me disse nada. Eu teria me despedido de você com alegria e cantos com tambor e lira. Você nem mesmo me deixou beijar meus netos e filhas, com tolo você agiu. Eu tenho em meu poder fazer-lhe mal. Mas Deus de seu pai falou-me ontem e disse: Ser muito cuidadoso em não dizer nada, bom ou mal, a Jacó. Agora você foi porque sentia saudades da casa de seu pai? Mas por que você roubou meus deuses? Jacó respondeu e disse a Labão: Eu estava temeroso, pois disse que você poderia roubar suas filhas de mim. Se você encontrar seus deuses com alguém aqui, que ele não viva, que todos nossos parentes aqui sejam testemunha. Vê se há algo comigo e leva-o de volta. Jacó não sabia que Raquel os tinha roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, de Léia e de sua serva, mas ele nada encontrou. Quando ele deixou a tenda de Léia, ele veio à tenda de Raquel. Raquel tinha tomado os ídolos e colocado na cela do camelo, sentando-se sobre eles. Labão inspecionou toda a tenda e não encontrou nada. Ela disse a seu pai: Não se zangue, meu senhor, mas eu não posso levantar-me diante de ti, pois eu tenho meu período de mulher. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos. Jacó, então irado, e discutiu com Labão. Respondeu Jacó, dizendo: Qual é o meu crime? Que coisa terrível fiz para que você venha me perseguir? Você inspecionou todas as minhas coisas. O que achou de sua casa? Coloque-o aqui diante dos meus parentes e dos seus, que eles provem entre nós. 20 anos eu trabalhei para você. Todo esse tempo suas ovelhas e cabras nunca perderam uma cria. Nenhuma vez eu tomei um carneiro de seu rebanho como alimento. Eu nunca trouxe um animal mutilado. Eu assumia para mim o prejuízo. Você exigia compensação de minha mão. Seja aqueles roubados de dia, roubados à noite. De dia eu era consumido pelo calor ardente, e à noite pela geada, quando meu sono era arrebatado dos meus olhos. Foram 20 anos que eu trabalhei para ti em sua propriedade. 14 anos por suas 2 filhas e 6 anos por seu rebanho. E você mudou meu salário uma centena de vezes. Se não fosse Deus dos meus pais, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, que estivesse comigo, você me teria mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho de minhas mãos, e ele repreendeu na noite passada. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'ha'olana também torrenu. Baruch atah Adonai noten haTorah, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida no nosso meio. Bendito seja tu, eterno nosso Deus do universo, que nos deste a Torá. Haverim, meus amigos, vamos aqui na nossa sexta leitura. Só dando um resuminho da porção anterior da nossa paraxá aqui. Até então, Jacó tinha fugido, se preparado para fugir de Labão, porque ele havia visto que o semblante de Labão havia mudado, né, em relação ao que Jacó estava tendo com ele, com a questão dos rebanhos. Nós lemos na paraxá anterior que Deus havia abençoado Jacó na questão das ovelhas, né, dos carneiros, cordeiros ali. Que tinha até um anjo que estava ajudando Jacó, né? Não vamos voltar na paraxá, só ver o vídeo anterior.
Vamos pegar a partir daqui. Então aqui nós vemos que Jacó, ele colocou seus filhos e esposas nos camelos e eles conduziu, né, e tomou todos os bens que havia adquirido na agricultura de Padarã que ele possuía, foi ver seu pai, Isaac, na terra de Canaã. Vamos fazer um breve resumo aqui do que nós já lemos. Haverim. Nós vemos aqui então que Jacó ele havia fugido. Se você ouvir um papagaio gritando aí, que tem um papagaio no vizinho aqui, ele é uma figura, ele fica gritando, falando, um barato. Voltando aqui. Foi tosquiar o rebanho do seu sogro, né? E o que aconteceu? Eu vou ler aqui para ficar bem mais claro. Lavan, ele foi tosquear seu rebanho. Tá? Isso aqui aconteceu um pouco antes de Jacó fugir. Ele tinha ido tosquear os seus rebanhos quando Raquel, sua filha, furtou os seus ídolos. Tá? Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão do furto dos ídolos. Ou podemos deixar para mais para frente quando a gente chegar quando Labão encontra ele. Melhor. Raquel furtou os ídolos do seu pai. Tá? Nós já estudamos, já vimos, provamos o caráter de Labão. Sabíamos que ele era idólatra, então ele tinha ídolos. Isso, imagem de escultura. Tá? Tudo aquilo que Deus falou para você não colocar dentro de casa, não se prostrar perante ele como fosse um Deus. Um intermediário também, tá bom? Diz aqui que Jacó ele fugiu com tudo que ele possuía, tá? Ele havia fugido aqui com tudo que possuía. Desculpa, devo dar um pause aqui. Vamos lá. Então ele tinha fugido com tudo que ele possuía, Jacó, certo? Ele ergueu-se e cruzou o rio Eufrates, partindo na direção do monte Gilade. No terceiro dia, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Ele levou junto seus irmãos e os perseguiu por uma distância de 7 dias de jornada e alcançou o monte Gilade. Quem está atento, quem está acompanhando direitinho, está lendo junto, entende aqui que, na verdade, havia uma distância de 3 dias entre o rebanho de Jacó e o rebanho de Labão. Tá? Se você for procurar saber, entender um pouquinho, quando você tem muito rebanho, não dá para você pastorear junto. Nós vamos ver nesse caso no anterior de Ló e Abraão. Quando eles cresceram demais, não dava para ficar perto. Então a distância era de 3 dias de viagem para um para outro para não misturar. E diz aqui que chegou essa informação a Labão que Jacó havia fugido, ou seja, imagina, o servo ele teve que de lá vir até Labão informar que Jacó havia fugido, né? Ou seja, vamos parar a analisar aqui. Jacó fugiu. Então ele estava a 3 dias de distância já, certo? Aí nós temos os 3 dias que foram para avisar para Labão, certo? E mais um dia aqui. Ele levou, olha, diz assim o versículo 23 do capítulo 31. Ele levou junto seus irmãos e perseguiu por uma distância de 7 dias. 3 que Jacó tinha ido, 3 que o servo tinha avisado, e mais um a qual ele se preparou para perseguir. Ou seja, estava com 7 dias de diferença a distância entre Jacó e Labão, Labão e Jacó. E o que aconteceu?
Labão alcançou ele no Monte Guilá. Rápido assim? Rápido assim, para e pensa comigo. O tamanho da propriedade que Jacó tinha adquirido para você caminhar, você fazer uma viagem com um monte de rebanho, servos, camelas, burro, ele tinha que ter uma distância, ele tinha que ter uma vantagem considerável. Só que Labão não. Labão não estava carregando nada, ele estava em perseguição, cavalos, camelos, coisas, vamos dizer assim, mais rápido, né? Eu acho que nem menciona cavalo, pessoal, desculpa. Os camelos, tá? Então ele conseguiu alcançar bem mais rápido, né? Vamos dizer aqui no nossos moldes de hoje, o cara tá com Fusquinha e o cara tá com uma Ferrari, uma Lamborghini. Por mais que ele esteja dado ali alguns quilômetros de distância, rapidamente a Ferrari ia alcançar. Vocês conseguiram entender aqui o contexto, né? Vamos lá. Ele alcançou ele então. Aí o que acontece? Olha só que interessante, essa passagem que eu acho muito interessante. Deus apareceu para Labão, arameu, à noite, num sonho e disse: Tenha cuidado para não dizer Yaakov bom ou mal. Aí você para e pensa: como assim dizer? Tá, vamos até lá, mal, beleza, mas dizer bom, ele não podia nem dizer coisas boas a respeito de Jacó? Aí o que Kirashi comenta aqui? Preste atenção, pessoal. Que para uma pessoa malvada, né? Até o bom dela é ruim. Você consegue entender o nível? Aqui é o que está escrito na Bíblia, na Torá, e aqui é um comentário. Você consegue entender que Deus falou para Labão, para ele não poderia falar nem bem, porque o bem dele já era o mal? Você está me entendendo que muitas das vezes o que parece bom, muitas das vezes ele está disfarçado de mal? Você consegue entender que um ato, muitas das vezes parecendo de benevolência, na verdade ele tem algo oculto, ruim por trás? Eu espero que estejam entendendo direitinho o que eu estou querendo dizer. Tudo, muitas das vezes, aquilo que se diz ser bom, ele tem, na verdade, más intenções. Hoje no nosso dia, nos dias de hoje, nós vivemos essa situação assim, né? Muitas das vezes as pessoas parecem ser pessoas do bem, quererem o bem dos outros, só que na verdade eles querem o bem aniquilando o outro. Através da agressão, se cria, vocês vão ver muito isso aqui, porque isso é muito atual. Se cria assim uma narrativa em cima disso. Aí aquelas pessoas que elas parecem ser do bem, na verdade elas querem o mal. Por quê? Porque o bem dela só é tolerado com a subjugação do outro. Eu não sei se a gente consegue entender aqui, compreender esse ensinamento, né? A pessoa, na verdade, ela acaba tendo por verdade algo que pareça bom, ou seja, assim, aquilo é bom, então está certo. Só que Deus aqui, como nós seres humanos não conseguimos alcançar, né? Mas Baruch Hashem, Deus deixou isso escrito, que não importa se o bom vier de um Urachá. Urachá é uma pessoa ruim, tá? Em hebraico, Urachá, mal, tá? Então, entenda isso. Que muitas das vezes é algo que parece bonito, satisfatório, parece salvador, só que aquilo ao longo dos anos, o milênio não vai traçar nada de bom para a vida de ninguém. Ou seja, parece ser bom, mas não é. No fundo, não é. Porque o que é bom verdadeiramente, ele é feito o quê? Em atos realísticos, atos que realmente promove algo que seja bom, satisfatório. E eu digo assim, geralmente, eu costumo dizer, nós podemos aprofundar mais isso, que aquilo que é verdadeiro e é bom, ele funciona para todos, não só por um grupo específico.
Entendeu? Então, por isso que posso dizer assim que a bondade ela também é relativa. Vocês estão me entendendo? Porque o que pode ser bom para um, para outro não pode ser. Então, quando algo é verdadeiro, ele funciona para todos, não só para uma parte. Espero que tenham me entendido. E vai mais um adendo aqui, dentro desse contexto. Como a gente dizia umas paraxás anteriores. Nem sempre, ou na maioria das vezes, né, vamos ser bem taxativos, porque acho que a história já mostrou isso. A gente tem como provar que esse não é bem um assunto, mas nem sempre a maioria está com a razão, tá? E a Torá, ela é totalmente a favor da minoria. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Só que aí vem aquela a pessoa pode pegar, pô, como nós somos seres humanos, gostamos de fazer muito isso, né? Ah, eu sou a minoria, eu faço parte da minoria, então eu estou certo. Entendo o que eu estava acabando querendo dizer aqui, tá? Nem tudo que parece bom é verdade, tá? E nem quer dizer porque é a minoria, quer dizer que está certo também, tá? Com o tempo nós vamos entender, vamos compreender isso, porque como eu digo e viu repetindo, na Torá ela tem tudo, 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 tudo. Espero que tenha ficado claro, pessoal, em relação a isso. A questão da relativização das coisas, entendeu? Vamos lá. Então o Labão ele acabou alcançando Jacó ali no monte, né? E ele veio para Jacó e perguntou para ele por que ele fugiu dele secretamente. E ele vem questionar a Jacó que na verdade ele havia vindo fazer o bem. Se ele havia vindo fazer o bem, Deus não havia aparecido para ele. A gente já conhece o caráter do Labão aqui, né, pessoal? Quão tolo você agiu! Eu tenho em meu poder fazer-lhe mal, mas Deus de seu pai falou-me ontem e disse: Sê muito cuidadoso em não dizer nada, bom ou mal, a Jacó. Ele mesmo pegou e falou que Deus apareceu. Ele falou para ele que não poderia falar nem bom nem mal. Agora você foi porque sentia saudade da casa do seu pai, mas por que você roubou os meus deuses? Jacó respondeu e disse a Labão: Eu estava temeroso, pois disse que você poderia roubar suas filhas de mim se você encontrar seus deuses com alguém que ele não viva, que todos nossos parentes aqui serão testemunha. Mais uma vez, olha só a narrativa da Torá. Primeiro, Labão pergunta para Jacó por que ele fez aquilo, por que ele fugiu, e segundo, por que ele roubou os deuses dele. Jacó, dentro da Torá, vai responder segundo a ordem. Primeiro ele responde por que ele fugiu dele, e depois fala se tiver alguém aqui que pegou os seus ídolos perante eles ali, perante seus parentes, que ele não viva. Isso mesmo, ele não vive. Tá? Quem conhece a narrativa sabe o que vai acontecer, mas quem fala, poxa, Raquel, então. Entendam bem essa passagem, pessoal, com algo que vai acontecer com Raquel lá na frente, tá bom? Não, como eu digo, a Torá não dá ponto sem nó, não existe isso aqui. Pode acontecer em outro livro, aqui você não vai encontrar isso. E vamos lá. Jacó não sabia que Raquel havia levado, tinha roubado os ídolos. Vamos pegar aqui que eu disse sobre a questão de Raquel. Muitos podem questionar, pô, Raquel, ela realmente não valia muito, né? Mas eu já disse, tanto ela como Leia eram duas tsadegas, duas mulheres justas perante Deus, tá? Elas levam o nome das patriarcas, embora Raquel não seja a primeira esposa de Jacó, mas ela também leva o nome, tá? Entenda bem. Quando ela, vamos colocar, surupiou, né? Quando ela roubou os ídolos do seu pai, era para ver se ele largava aquela vida de idolatria, tá?
Quem está acompanhando e está estudando a narrativa está entendendo por quê. Lembra quando Jacó pegou... Primeiro, Jacó já estava vivendo com elas há um bom tempo. Elas estavam vendo o que Deus estava fazendo em relação ao que estava tirando do seu pai. Elas mesmo testificam isso quando Jacó vai falar sobre o sonho que ele teve e na questão das ovelhas malhadas, as estradas quadriculadas, as marrom. Ele conta e fala da questão do anjo. Então, o que aconteceu? Elas mesmo testificaram com suas próprias bocas acerca de que o que Deus tinha, o que o pai delas tinham, como dote delas, que eram delas, estava indo para Labão porque Deus estava vendo o que Labão estava fazendo a Jacó, em questão de estar mudando seu salário, seu pagamento. Então, elas já viram que Jacó era um justo e que Deus estava com ele. Então, Raquel falou, se eu tirar do meu pai esses ídolos, talvez meu pai ainda consiga se conscientizar de que exista somente um Deus e que esse é o Deus verdadeiro e que aqueles ídolos nada são, tá? Então, esse foi o motivo de Raquel ter furtado os ídolos do seu pai. Não era que era para ela. Ela queria salvá-lo da idolatria, tá? Tem mais um ponto interessante aqui, que Labão entrou na tenda de Jacó primeiro, né? Da Dileia e das suas duas servas, mas ele nada encontrou. Quando ele deixou a tenda de Leia, ele veio na tenda de Raquel. Só que não menciona que ele foi verificar as servas de Raquel. Por quê? Porque ele já desconfiava já da sua filha, né? O que Herash comenta? Quando Lavan saiu da tenda de Leia, voltou para a tenda de Raquel antes de procurar nas tendas da serva. Por que tudo isso? Porque sabia que Raquel era alguém que mexia em tudo e era a sua principal suspeita. Sempre tem aquele filho, né? Que ele é o mais curioso, vai mexer, ele tá sempre perto ali, então ele já tinha essa suspeita de Raquel, por isso que ele não foi nem das servas de Raquel. Então ele inspecionou toda a tenda, né? E quando não encontrou nada, ela disse a seu pai: não se zangue por meu senhor, mas eu não posso levantar-me diante de ti, pois eu tenho meu período de mulher. Ou seja, ela estava em cima do camelo, ela falou: não posso levantar porque eu estou nos meus dias. Mulher sabe como funciona isso, melhor do que ninguém, né? Ele procurou e não encontrou nada dos ídolos. Aí Jacó, irado, fala com ele bem assim: qual é o meu crime? Que coisa terrível eu fiz para você? Venha me perseguir. Você inspecionou todas as minhas coisas. O que achou de sua casa? Coloque aqui diante de mim, dos meus parentes, dos seus, que eles provem entre nós. 20 anos eu trabalhei para você. Aí fala que 7, 7, 14 por cada uma das filhas e mais 4. Mais 6 ele trabalhou pelo... Desculpa, mais 6 ele trabalhou pelo rebanho. 20 anos no total. Aí ele começa a falar que nesse tempo ele era afligido pelo sol da manhã, do meio-dia, e à noite a geada, o frio o atingia. E que nesse tempo ele protegeu o rebanho, não só o dele como do seu sogro, né? Labão, de ataque de animais. E se porventura viesse a acontecer de algum animal ser dilacerado, como ele diz, ele tirava do dele próprio e restituía. Então, realmente, Jacó, por tudo que pareça, ele era um homem íntegro. Ele fazia o que era correto, o que era certo, né? E você mudou meu salário uma centena de vezes. O Deus de Abraão e o temor de Isaac que estivesse comigo, você teria me mandado embora de mãos vazias. Ou seja, Jacó aquele entendeu e compreendeu que se não fosse por o Deus de Abraão, seu avô, pelo temor de Isaac, seu pai, ele teria ido e voltado de mãos vazias. Porque Labão, como nós temos visto aqui, não era nada justo. Era um rachá, era um perverso. Tá?
Por isso que Deus ele te repreendeu na noite passada, né? E aqui nós terminamos essa porção. Vai faltar simplesmente a de Shabat, que é amanhã que só vou poder colocar à noite, após o Shabat. Tá? Então, Raverim, nós entendemos aqui que esses 20 anos que Labão, né, ficou ali, voltando, desculpa, e que Jacó ficou ali com Labão, Deus o protegeu, Deus o salvou inúmeras vezes da maldade de Labão, em relação até ao seu próprio serviço. Seu patrão poderia ser um urachá, uma pessoa mal, entenda, mas Deus vai usar dele como meio de bênção para Jacó. Vocês entenderam? Só que nisso, lá na frente nós vamos ter um profundo dentro do hebraico, tá? Eu não falei hoje aqui sobre o hebraico, tinha alguma coisa realmente aqui, tá? Eu não acabei não comentando, só que eu quero me atentar aqui ao que nós precisamos entender em relação a isso. Que possa ser 20, 10, né, 5 anos, eu coloquei aqui no diminutivo, como Abraão foi fazendo em relação ao povo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque é diferente dos nossos dias. Pra gente, 20 anos seria muito, né? Ainda mais no dia de hoje. Mas não importa. Se você está num compromisso com Deus, entenda bem. Aqui no caso, Jacó guardava os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. Deus o abençoou e foi com ele, abençoou, frutificou grandemente. Tá? E mais uma vez, eu vou dizer, a Torá, ela é eterna, não muda nada, nenhuma vírgula sequer. Ela está em vigor e vai estar em todos os tempos, tá? E mais uma vez a prova está aqui, de que se você anda segundo os mandamentos de Deus, guarda, faz aquilo que é justo e reto, não só perante Deus, tá? Principalmente eu digo assim, perante a humanidade, porque lá na frente nós vamos entender, quando Deus der lá os 10 mandamentos assim conhecidos, você vai ver que 4 é para Deus e os 6 são para o homem, tá bom? É a sua conduta aqui, é o seu comportamento aqui, não existe nada além disso, que vai fazer com que Deus venha, né, lhe prover as suas necessidades nesse mundo físico, tá? Eu espero que todos nós tenhamos entendido todo esse processo aqui com Jacó, até a sua saída, que quando chega o tempo de você sair de determinado lugar, Deus vai fazer de uma maneira que isso aconteça. Porque muitas vezes você segura, você vai retendo, mas Deus chega e fala, basta, acabou, é o tempo de você sair daqui, o que você tinha que fazer aqui você já fez, independente. Tá? Eu não queria ter me estendido muito nesse vídeo, mas eu acabei me estendendo. Mas eu creio que para quem for ver isso aqui vai ser muito útil. Porque desde o começo ao término aqui eu disse coisas em relação ao que nós muitas vezes precisamos ouvir. Tá? E a partir de agora eu vou fazer, cada vídeo eu vou fazer em mérito de algo. Sim, no costume no judaísmo, o judeu tem costume de fazer uma aula, seja qualquer ato que ele faz em mérito de algo. Tá? Nesse caso, esse vídeo ele é em mérito ao povo de Israel, aos soldados que estão lá lutando, tá? Em mérito das vítimas que estão sequestradas pelo grupo terrorista Hamas. Que Hashem, nosso Deus, que o eterno nosso Deus, ele possa trazer todos os reféns salvos, com vida, seguro, e que Deus possa proteger também os nossos soldados que estão lá lutando contra esses rachá, né? Como a gente perdeu esses perversos, pessoas ruins, tá? E essa aula é em mérito disso. Desde já agradeço a todos, um Todarabá, um Shabbat Shalom, que esse Shabbat ele seja sempre como todos especiais,
Que Deus possa nos trazer nesse dia de hoje a sua Shekhinah, a sua presença, tá? Sobre as nossas vidas, uma porção dupla, como caia de sexta-feira para sábado do maná, no caso que um maná não só espiritual, como uma bênção física, tá? Assim como as duas halotes que nós assamos no dia de hoje. E que mais uma vez eu agradeço por todos aqueles que estão acompanhando essa série de Shiur dentro das Parashá. Que Deus possa abençoar grandemente cada um, tá? Mais uma vez, Toda Rabá, Lechi, Traot. Até mais. Fiquem com Deus.